Bom dia, aqui é o pastor Renato com mais uma mensagem bíblica para o seu coração. Hoje eu gostaria de apresentar uma pequena introdução das cartas, das 7 cartas do Apocalipse. Nós vamos dar uma olhada e ver as características, perspectivas teológicas, históricas, dentro do contexto daquela época e também uma visão específica, porque ela tem uma mensagem, cada igreja tem uma mensagem global, uma mensagem centrada para todos que vivem nesta terra. Então eu gostaria de ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 11, que diz, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí ele vai alistar as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas. Ela tem duplo sentido, porque traz uma mensagem para aquela época, mas também ela se expande para todos da sua época. E nós vemos que ela tem 4 características. Ela tem a sua apresentação, mas também ela traz no seu bojo um elogio, mas também ela vai falar de repreensão. Então, Jesus se preocupa muito com as igrejas, com as suas formações, com as suas teologias, com as suas perspectivas, mas também tem promessas para cada igreja. Essas igrejas, elas são interessantes da perspectiva que você vai poder entender elas. Por exemplo, a igreja de Éfeso é uma igreja apostólica, ali entre 30 a 100 depois de Cristo. Depois vem Esmirna, é uma igreja perseguida, entre o ano 100 a 313 depois de Cristo. Pérgamo, uma igreja imperial entre 313 a 590 depois de Cristo. Você tem a Tiatira, a igreja papal na Idade Média, entre 590 a 1517 depois de Cristo. A igreja de Sardes, a igreja da Reforma e Renascença, 1517 a 1730 depois de Cristo. Depois teve a Filadélfia, igreja missionária evangelística, 1730 a 1900 depois de Cristo. E por último, Laodiceia, uma igreja morna, apóstata, de 1900 até a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o período que a igreja está vivendo hoje é o período da igreja de Laodiceia. Quais são as temáticas dessas igrejas? É apenas uma introdução. Breve eu vou falar de cada uma delas. Quais são as mensagens? Eu quero concluir com isso e orar com cada um de vocês nesse dia de hoje. A igreja de Éfeso, ela volta ao primeiro amor. É um clamor que precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna, ela suporta tribulações, é a temática. A igreja de Pérgamo, ela perseverar na fé. Está faltando fé naquele período, né? Tiatira, fugir do pecado. Sardes, buscar o verdadeiro avivamento. Filadélfia, servir ao próximo com amor. E Laodiceia, ser fervoroso espiritualmente. Então, essas igrejas são importantes, elas representam muito o seu contexto e ela tem muito significado para nós. Então, breve nós vamos começar a falar de cada uma, a começar pela igreja de Éfeso. Oremos. Senhor, nós te louvamos e agradecemos
nesta manhã, por sabermos que o Senhor cuida de nós. O Senhor tem uma projeção, o Senhor nos olha de modo diferente. Nós temos perspectivas, temos desejos, vontades e realizações, mas a resposta, a bênção e o realizar vem do alto, vem de ti. Por isso, nós estamos buscando na fonte a tua bênção para esse dia de hoje. Nos enche da tua graça, da tua misericórdia. Nos coloca diante da tua presença e cuida de nós nesse dia. Todo problema, toda dificuldade, toda dor, toda doença, seja, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, retirada de todos aqueles que passam por dificuldade. Aqueles que estão tentando emprego, abençoa, Senhor Deus, abre uma porta. Aqueles que já estão trabalhando, estão saindo para o seu serviço, abençoa. Cuida de nós, Senhor Deus, precisamos e dependemos do Senhor. Assim é a palavra de Deus, que o Senhor cuida de nós. Então cuida de nós nesse dia de hoje, Senhor, e que a graça do Senhor seja estendida nesse dia sobre a sua vida e a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.